Foi registrado o primeiro óbito, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, de coronavírus em Nossa Senhora do Socorro. São 27 casos confirmados e um óbito. Só que a família questiona, e não só a família questiona, outras pessoas que estavam internadas na mesma ala deste senhor também questionam uma falta de informação. Essa família, não a família da pessoa que morreu, mas a família de outros que estavam lá no mesmo ambiente, essa família entrou em contato aqui com a redação da TV Atalaia para dizer: Ricardo, nos ajude, a gente não vai identificar a pessoa, mas você vai ouvir o que ela disse a partir de agora. Vamos acompanhar. No dia 24, entrou um senhor, certo, com sintomas de falta de ar, certo, que se assemelha a do coronavírus. Ele deu entrada e ficou na mesma sala onde estavam esses meus familiares, certo? Até aí, tá tudo ocorrendo bem, tá esperando, certo, uma endoscopia ser liberada no hospital USE para ser transferido do hospital Zé Franco para ir para o USE fazer essa endoscopia. Só que esse paciente que deu entrada no dia 24, quando chegou no dia 26, ele faleceu, certo? E até aí o hospital não comunicou nada aos outros pacientes que estavam na mesma sala. O que fizeram durante esse período, na segunda-feira? Eles isolaram a sala, certo? E não comunicaram a nenhum paciente. Como é que a gente sabe que esse paciente, certo, que morreu no dia 26, certo, foi vítima do coronavírus? A gente pede, certo, que se for confirmado o caso desse senhor, que façam pelo menos testes rápidos, que já chegou aqui em Sergipe, nessas pessoas que estavam na mesma sala. Pois é, esse é o questionamento dessa família que tem paciente lá na mesma ala que estava essa pessoa que morreu de coronavírus. Mas o questionamento não é só dos familiares. Eu também conversei com alguns profissionais da área da saúde lá do hospital e eles disseram: a área onde estava essa pessoa foi interditada, pois os pacientes podem ter sido infectados, podem. Mesmo assim, os profissionais da saúde ainda não foram testados, mesmo aqueles que estavam com esse paciente que infelizmente morreu. E não só isso, tem outro questionamento. A família do paciente que morreu também questiona que ele morreu de outra coisa, inclusive no atestado de óbito diz o seguinte, que ele morreu de outro problema, não consta no atestado Covid-19. Bem, a gente foi atrás dessas explicações. A gente mandou para lá a nossa equipe de reportagem, Tamires France, direto lá de Nossa Senhora do Socorro, do Hospital Regional de Socorro. Com você, Tamires. Exatamente, Ricardo. Quem vai esclarecer para a gente todos esses questionamentos que você acabou de levantar é a superintendente do Hospital Regional, José Franco Sobrinho, que está aqui ao vivo com a gente, a Isa Prado, para esclarecer esses detalhes. Esse paciente chegou aqui no dia 24 deste mês, é um paciente com problemas cardíacos, tinha problemas respiratórios, apresentou falta de ar e ficou durante 2 dias. No dia 26, ele faleceu. Qual foi a situação? Ele faleceu mesmo da Covid-19? Isso foi confirmado no atestado de óbito que tinha. Boa tarde a todos. Então, esse paciente, como você relatou, a equipe médica atendeu. Inicialmente, todos os sintomas que ele referia, realmente ele era um paciente cardíaco, também com problemas renais. E a questão respiratória, segundo a equipe médica, era compatível com as questões cardíacas que ele tinha. Ele em nenhum momento foi tido no início como suspeito. Considerando que esse paciente foi evoluindo e nós na unidade estamos ampliando os testes por conta até da pandemia e até mesmo para facilitar o processo regulatório, se esse paciente precisasse ir para uma UTI externa, nós estamos realizando os testes. Então, em um determinado momento, o médico solicitou, o teste foi feito. Só que o estado do paciente estava bem crítico, o estado cardíaco, e ele veio a óbito, o exame saindo positivo após o óbito. Então, por isso que no atestado de óbito não constava Covid, porque a constatação da doença foi feita após a morte, foi isso? Isso. O que acontece? Como a pandemia é uma situação muito nova, né, para todo mundo, nós estamos percebendo alguns movimentos
que tem acontecido. Um deles é exatamente esse, pacientes que chegam com outras patologias e que está assintomático para a Covid-19, são feitos os testes e de repente se dá positivo, mas ele, digamos assim, que ele tinha o coronavírus, mas não morreu do coronavírus, digamos assim, né? São outras patologias em que a Covid-19 está associada. A Covid-19 ocasionou o óbito. Exatamente. Então, como a constatação da Covid veio depois da morte, então o atestado de óbito não deu essa informação porque já tinha sido feito. Agora, outra dúvida, questionamento de algumas pessoas é em relação às pessoas que ficaram no mesmo leito que esse paciente. Quantas pessoas conviveram durante os 2 dias com esse paciente? Esse paciente, ele estava numa área que a gente chama área amarela, né, que tem 5 leitos. Todas as normas que nós temos utilizado no hospital hoje, já de não pode haver visitante e acompanhante só mesmo os casos previstos em lei, quando o paciente não tem diagnóstico confirmado para a Covid. Então, todos os pacientes que estavam no local, eles são coletados e feito o exame também, caso aconteça, porque hoje, no hospital, como a gente está vivendo uma situação de pandemia e como muitos casos têm sido como suspeitos, a gente tem tentado fazer medidas de contenção de espaço, de proteção da equipe, né? E, nesse caso, testar os pacientes que estavam no mesmo ambiente. Quantos estavam no mesmo ambiente e se essas pessoas que estavam nesse ambiente tiveram acesso ao teste da Covid? Sim, tiveram. É uma enfermaria de 5 leitos, mas eu acredito que tinham mais 3 pacientes. Não estava totalmente... Esses 3 pacientes tiveram acesso ao teste? Tiveram, todos fazem o teste. E os profissionais de saúde, são 380 profissionais no hospital. Isso. Eles também foram testados? Nós não testamos em massa, né? A indicação dos testes é para todo funcionário que tem sintomas. Todo profissional que apresente sintomas, tecnicamente ele tem um dia adequado com a sintomatologia para fazer o teste. Tanto o RT-PCR quanto os testes rápidos, que a gente recebeu na unidade, mas a gente não iniciou ainda a coleta porque o funcionário, o paciente tem que ter 7, 8 dias de sintomas. Então a gente termina utilizando o outro teste que é mais rápido, a partir do 3º dia, que a gente já pode fazer a coleta. Mas todos os funcionários que tiverem sintomas, eles podem fazer o teste. Então, esses profissionais, eles apresentaram sintomas? E algum profissional teve acesso ao teste? Alguns. Quem apresenta, porque, né, graças a Deus não são todos, porque os funcionários são todos orientados a estar portando o EPI, né? Então, de certa forma, é uma proteção. Mas quando acontece, os profissionais estão sendo testados. O resultado? Até o momento, nós tivemos 3 profissionais de saúde na unidade que testaram positivo. 3 profissionais de saúde, então, testaram positivo para a Covid-19. Isso. Essa é a informação, esses profissionais que conviveram com esse paciente que faleceu. Não com esse. Não com de uma esse, maneira geral. De maneira geral. Isso. Ok, então a gente agradece as suas informações. Isa Prado, ao vivo no Balanço Geral. Ricardo, esses são os detalhes que a gente trouxe sobre esses levantamentos que chegaram ao jornalismo da TV Atalaia. Infelizmente, no sistema público em todo o Brasil, é impossível garantir o isolamento total, já que em cada leito, aproximadamente 5 pessoas convivem a cada momento. É com você no estúdio. Obrigado, Tamires. Obrigado à representante do Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro. As informações